Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem aqui umas reflexões teológicas bem interessantes que tocam num ponto fundamental. Como o pecado, muitas vezes de um jeito que a gente nem nota, pode bagunçar a nossa capacidade de discernir o certo do errado, sabe? A nossa bússola moral e espiritual. Uhum. As fontes que a gente vai explorar hoje, elas mergulham fundo em como a verdade pode ser sutilmente distorcida. Apresentam a mentira não só como um ato isolado, mas como uma força que corrompe mesmo. Sim, é uma perspectiva forte. E falam também daquela tendência humana que a gente conhece bem de tentar redefinir a realidade, né? Para encaixar melhor nos nossos desejos, na nossa conveniência. Exato. O nosso objetivo aqui é investigar um pouco como essa distorção começa, como ela aparece hoje em dia e qual caminho essas fontes indicam para tentar recuperar uma clareza que parece, assim, cada vez mais difícil de achar. Uhum. E quando a gente fala discernimento aqui, é importante dizer, né? As fontes se referem àquela capacidade que pode enfraquecer de distinguir não só o certo do errado óbvio, mas as nuances, as motivações por trás, usando um referencial que, para essas fontes, é a verdade divina. É como tentar navegar num ar agitado, né? E a bússola tá meio desviada por uns ímãs escondidos. Isso. Ímãs que talvez a gente mesmo, sem querer, colocou ali no barco. A questão que as fontes levantam é: como é que a gente reconhece esses ímãs? E como recalibrar a bússola? Ok, vamos começar a desempacotar isso. Exato. E essa metáfora da bússola, ela é muito boa mesmo. Porque o ponto central, como o material mostra, não são só as grandes falhas, sabe? Os escândalos que a gente vê por aí. Uhum. A análise foca numa corrupção mais sutil, que trabalha na mente, no coração e afeta o jeito como a gente percebe a realidade. A distorção da verdade não é só um efeito colateral do pecado. Segundo essas reflexões, é parte da essência dele, da estratégia. Essa ideia da sutileza me pega. O pecado agindo quase como um agente infiltrado na nossa percepção. Uma das fontes até menciona a figura de Satanás, lá de João 8,44, como o pai da mentira. Você pode elaborar um pouco mais como essa estratégia de manipular a realidade funcionaria nessa visão? Não é só contar uma mentira, né? Não, de jeito nenhum. Vai muito além. A referência a João 8,44 é chave porque coloca a mentira não como um simples erro, um engano, mas como algo fundamentalmente oposto à natureza de Deus, que é a verdade. É quase como uma força ativa que distorce, sabe? Na teologia apresentada aqui. Uma força ativa. A estratégia descrita não é tanto forçar a barra, mas sim seduzir a mente. É fazer o falso parecer verdadeiro, o que prejudica parecer bom. Pensa de novo no exemplo do Éden, que você comentou no início. A serpente não disse só desobedeça. Ela reformulou a realidade. Ela sugeriu que Deus estava escondendo algo bom, que a proibição era injusta e que o fruto ia trazer uma vantagem: conhecimento, ser como Deus. Ah, sim. Ela plantou a dúvida sobre a bondade de Deus, sobre a verdade dele, né? E apresentou a desobediência como um ato de autoafirmação, de busca por liberdade, por conhecimento. Então a mentira principal não era sobre o fruto em si, mas sobre o caráter de Deus e a realidade que ele criou. Exatamente. E essa tática, segundo as fontes, continua firme e forte. Aparece hoje quando a gente aceita meias-verdades porque é mais cômodo, ou quando a gente cria justificativas super elaboradas para fazer coisas que, lá no fundo, a gente sabe que batem de frente com um padrão maior. Uma das fontes usa uma expressão interessante. Fala sobre criar mundos de significado particulares. São tipo umas bolhas de realidade, onde o que a gente faz parece lógico, justificado, para nós, mas que está desalinhado com a ordem divina. Mundos de significado. Isso é forte.
Quer dizer, não são só mentirinhas pontuais, mas sistemas inteiros de crença e valor que a gente constrói para ficar confortável com as nossas escolhas. Sim. E a consequência inevitável que os textos apontam é a erosão do discernimento. Se a nossa percepção da realidade já está meio torta, como é que a gente vai distinguir direito o bem do mal? O errado começa a parecer ok, talvez até preciso. Né? E o mal, muitas vezes, vem com uma roupagem super atraente. Autonomia, prazer na hora, autoafirmação. A bússola interna fica cada vez mais confusa. E essa dificuldade de enxergar com clareza, que as fontes chamam de obscurecimento, isso tem um impacto direto em como a sociedade lida com moralidade hoje, né? É aí que a análise fica bem atual. Sem dúvida. As fontes descrevem o nosso tempo como um terreno muito fértil, porque a gente chama de relativismo moral. Aquela ideia, que está em todo lugar hoje, de que cada um tem a sua verdade. E que moral é questão de opinião, de sentimento, de convenção social. E a gente vê isso na prática, o tempo todo, né? Com frases que as fontes até citam de exemplo que são sintoma disso. Ah, mas todo mundo faz. Isso não é pecado para mim. Tô só seguindo meu coração. Isso. Ou então, se não prejudica ninguém direto, qual o problema? Essas frases mostram uma mentalidade que tirou a autoridade moral de um padrão externo, no caso, divino, e colocou no indivíduo ou no que o grupo acha certo. O interessante aqui, e que as fontes meio que sugerem, é que essa busca por uma verdade pessoal talvez não seja só uma escolha filosófica de cada um. Pode funcionar quase como um mecanismo de defesa contra a complexidade moral do mundo, sabe? Como assim? Uma forma de simplificar decisões difíceis, de evitar o desconforto de se comparar com um padrão que talvez nos condene, mesmo que isso nos afaste de uma verdade mais fundamental ou objetiva que as fontes defendem que existe. É uma tentativa de redesenhar o mapa moral para ele se ajustar ao caminho que a gente quer seguir, em vez de ajustar o nosso caminho ao mapa. Exatamente. E o material liga isso de forma muito direta com aquela passagem de Romanos 1, versículos 18 a 25. Essa passagem é crucial na análise porque descreve um processo. A rejeição da verdade conhecida sobre Deus leva a um obscurecimento do entendimento e a uma inversão de valores. Ah, sim. Essa passagem é forte. Troca-se a adoração ao Criador pela adoração à criatura, né? Seja outra pessoa, a natureza ou o próprio eu. A consequência direta, segundo o texto bíblico e a interpretação das fontes, é que a mente se torna fútil, insensata, incapaz de discernir direito. A conveniência, o sentimento pessoal, a pressão social, o famoso todo mundo faz, viram os novos juízes da moralidade. As fontes também falam do sincretismo espiritual como outra face dessa mesma moeda. Pode explicar um pouco como isso se encaixa aqui? Sim. O sincretismo aparece como uma manifestação dessa mesma tendência de adaptar a realidade espiritual ao nosso gosto. É aquela prática de misturar elementos de crenças diferentes, religiões, filosofias, muitas vezes sem um critério muito claro, sabe, sem coerência interna, para criar uma espiritualidade personalizada. Ah, tipo, pega um pouco daqui, um pouco dali. Isso. Alguém pode pegar um pouco de cristianismo, misturar com conceitos de religiões orientais, botar umas práticas de autoajuda, astrologia e montar um sistema que parece bom e funciona para aquela pessoa. Entendi. Do ponto de vista das fontes que a gente está analisando, o problema não é buscar ou aprender contradições diferentes. É fazer essa mistura sem crítica, motivada mais pelo desejo de conforto e validação pessoal do que por uma busca sincera de uma verdade coerente. É, de novo, a tentativa de fazer o transcendente se ajustar às preferências humanas, e não o contrário. Acaba sendo uma forma de relativismo aplicada no campo espiritual. Faz sentido. E pensando nas consequências mais práticas, do dia a dia dessa erosão do discernimento, as fontes falam muito sobre as pequenas concessões. Como esses atos pequenos, que parecem sem importância, contribuem para esse quadro maior de confusão moral? Esse é um ponto central mesmo. As fontes argumentam que é raro alguém pular de uma clareza moral para uma cegueira total, assim, da noite para o dia. O processo é gradual, alimentado por essas pequenas concessões. Pensa nos exemplos que o material traz, ou sugere. Sim. Aquela mentirinha pequena no trabalho para se livrar de um problema.
O famoso jeitinho para levar vantagem em algo. Colar na prova, porque todo mundo faz e o sistema é injusto mesmo. Justificar a fofoca como só um comentário ou tô só desabafando. Normalizar uma linguagem ou imagens que antes chocariam a gente. Usar a emoção como único guia. Eu senti que era certo fazer isso, ignorando princípios ou consequências. Ou até a tal da meia-verdade, que é bem perigosa porque parece honestidade, né? Mas é só parcial. São coisas que, olhando isoladamente, podem parecer contornáveis, justificáveis. Não fiz mal a ninguém, foi só dessa vez. Exatamente. Mas a questão levantada é o efeito acumulado disso. Cada pequena concessão é como um desvio mínimo na bússola. No começo, quase não dá para notar. Mas, com o tempo e a repetição, esses desvios vão somando. E a rota se afasta cada vez mais do curso certo. É aí que as fontes trazem, direta ou indiretamente, o conceito bíblico de endurecimento do coração, que a gente acha em passagens como Efésios 4, por exemplo. E o que significa esse endurecimento? Como ele se manifesta na prática? Significa uma perda progressiva de sensibilidade espiritual e moral. Efésios 4 fala de gente que, por causa da ignorância e da dureza de coração, se tornou insensível e se entregou a práticas erradas com avidez, com vontade mesmo. Nossa! O endurecimento, nessa visão, não é necessariamente uma rejeição ativa e consciente de Deus a todo momento. É mais um estado que se instala pela prática contínua de ignorar a verdade, de justificar o erro, de calar a consciência. E a consequência disso? A consequência é que a pessoa perde a capacidade de se sentir incomodada pelo pecado. A voz do Espírito Santo, que as fontes descrevem como aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo lá de João 16:8, essa voz fica cada vez mais fraca ou a pessoa nem ouve mais. A consciência, que antes talvez doesse, fica cauterizada, como diz outra passagem, 1 Timóteo 4:2. Cauterizada. Que imagem forte. E as fontes até fazem um contraste interessante. Sentir culpa, ter a consciência pesada, lutar contra uma tentação, sentir arrependimento depois de errar, tudo isso, mesmo sendo doloroso, pode ser visto como um sinal positivo. Sério? Como assim? Indica que a sensibilidade não se perdeu de vez, que o espírito ainda acha espaço para agir ali. O verdadeiro perigo, elas apontam, é a indiferença. É fazer o errado sem sentir nada, sem conflito interno, com total naturalidade. Esse seria o sintoma de um coração que começou a endurecer de um jeito perigoso. Uau! Essa perspectiva do processo gradual e do risco da indiferença é bem séria. Diante desse quadro todo, a sutileza da mentira, o relativismo no ar, o perigo do endurecimento, qual é então a saída? Como as fontes sugerem que se restaure ou se fortaleça esse discernimento que parece tão vulnerável? A proposta de restauração que aparece nas fontes se apoia basicamente em 2 pilares: a palavra de Deus, as Escrituras, e a ação contínua do Espírito Santo na vida da pessoa. Não são vistas como mágica, sabe? Mas como ferramentas essenciais e processos que precisam ser cultivados. Certo, mas como isso funciona na prática? Porque dizer leia a Bíblia e ouça o Espírito pode soar meio abstrato para quem está se sentindo perdido ou confuso. Como as fontes descrevem o papel de cada um de forma mais concreta? Boa pergunta. A Escritura não é apresentada só como um livro de regras ou de histórias. É vista como luz para o caminho, né? Uma referência ao Salmo 119. Algo vivo e ativo, como diz Hebreus 4. A função dela seria expor os enganos, tanto os que vêm de fora da cultura, quanto os internos, as nossas próprias desculpas. Ela funcionaria como um mapa confiável, um ponto de referência externo, objetivo, para a gente calibrar nossa bússola interna. Ler, meditar nas Escrituras, segundo essa visão, ajuda a gente a reconhecer aqueles mundos de significado distorcidos que a gente cria
e a realinhar nossa percepção com a realidade de Deus. Entendi. Então ela dá o parâmetro. Exato. Por exemplo, se tem uma pressão social para fazer algo que todo mundo faz, mas aquilo gera um incômodo interno, as fontes sugerem que a escritura pode trazer à mente um princípio esquecido, um valor diferente, oferecendo um contraponto claro àquela narrativa que está dominando. Ela pode dar nome ao erro que talvez a gente esteja tentando justificar. Faz sentido. E o Espírito Santo? Qual o papel dele nesse processo de recalibragem? O Espírito Santo é descrito como o guia pessoal em toda a verdade. Lá de João 16. A ação dele seria mais interna e relacional. Enquanto a Escritura dá o padrão objetivo, o Espírito trabalharia no coração e na mente para, primeiro, iluminar o entendimento, ajudar a pessoa a entender e aplicar a verdade da Escritura na situação específica dela. Ok. Segundo, convencer do pecado. Trazer aquela convicção interna sobre áreas onde a gente desviou, onde aceitou a mentira, não é para esmagar, mas um chamado para voltar para o rumo certo. Certo. Terceiro, quebrar a autossuficiência. Confrontar o nosso orgulho, a nossa tendência de confiar só no nosso próprio julgamento ou sentimento. E quarto, dar poder para mudar. Capacitar a pessoa a resistir às pressões e a escolher o caminho da verdade, mesmo quando é difícil. Então não é só saber o que é certo, mas ter ajuda para fazer o certo. Exatamente. A dificuldade, claro, e as fontes reconhecem isso implicitamente, é como discernir a voz do Espírito no meio de tanto barulho. Nossos desejos, medos, influências de fora. Por isso, a necessidade de que a orientação dele seja sempre checada pela palavra e discutida em comunidade com outros que também buscam essa verdade. Não é um processo puramente subjetivo, isolado. Entendi. Então, não é um evento único de iluminação, mas um processo contínuo de buscar, aprender, ajustar. Exatamente. As fontes batem muito na tecla da necessidade de uma prática diária e intencional. Isso envolve separar tempo para ler e refletir na palavra, para orar pedindo discernimento, sabedoria, força, e para ter comunhão com outros crentes que podem dar uma perspectiva, uma correção, um encorajamento. Exige também uma postura de humildade, né? A disposição de admitir que a gente pode estar errado, de encarar nossas próprias desculpas e de largar os enganos que se tornaram confortáveis. E, claro, exige vigilância constante contra as sutilezas da mentira e as pressões do relativismo. É um trabalho contínuo de manter a bússola calibrada. Ok, então, resumindo o que a gente explorou, as fontes descrevem o pecado não só como atos isolados, mas como uma força que, de forma sutil, distorce nossa visão da realidade. E isso alimenta um relativismo, onde a verdade vira algo subjetivo. Essa distorção, aos poucos, pode levar a um endurecimento do coração, uma insensibilidade moral e espiritual. A restauração desse discernimento, segundo o material, não é mágica. É um processo ativo. Isso. Envolve se engajar com a palavra de Deus como um padrão objetivo e buscar a orientação do Espírito Santo como guia interno. E tudo isso precisa ser cultivado com humildade, prática diária e vigilância. A imagem da bússola que precisa ser sempre recalibrada parece que fecha bem a ideia. Sim, descreve bem o processo. E vale a pena reforçar aquele chamado à autoanálise que está presente nessas reflexões. As fontes nos convidam a perguntar: onde será que as minhas definições pessoais de certo e errado talvez tomaram um lugar da verdade que as Escrituras mostram? Em que áreas a pressão do todo mundo faz virou quietinha a minha regra? Perguntas importantes. Que meias-verdades ou desculpas eu tenho repetido para mim mesmo a ponto de quase acreditar nelas? Quais ímãs podem estar desviando a minha bússola sem que eu perceba? Tem uma frase que parece resumir bem a mensagem. Mentiras podem seduzir e enganar, mas a verdade de Deus liberta. Existe um contraste muito claro aí entre ficar preso pelo engano, até o auto-engano, e a liberdade que, segundo as fontes, só se encontra na verdade. E talvez um pensamento final para a gente refletir, que emerge dessa análise toda, as fontes focam bastante na restauração do discernimento individual e na liberdade pessoal que se acha na verdade divina. Sim. Mas
A gente poderia estender essa reflexão, né? Considerando que essa busca pela verdade é descrita como um processo contínuo, relacional, que exige esforço diário, como será que esse esforço individual para alinhar a percepção com a verdade impacta não só a própria vida, mas também as interações, as relações da família, no trabalho, na comunidade? Boa questão. Se a mentira cria esses mundos de significado distorcidos e isolados, será que a busca coletiva pela verdade, mesmo com todas as dificuldades, poderia ajudar a construir pontes e realidades compartilhadas mais saudáveis? Interessante. Talvez a jornada para recalibrar a própria bússola não seja só para achar o próprio caminho, mas também para ajudar a gente a navegar melhor junto. O material conclui ecoando um desejo antigo, mas continua super atual, lá do Salmo 119, versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus preceitos, e eu o guardarei até o fim. Lindo esse verso. Essa busca por instrução divina é apresentada não como uma fuga do mundo, mas como caminho para encontrar clareza, liberdade e uma vida com um propósito e significado, justamente no meio de um mundo que o tempo todo tenta nos vender versões distorcidas da realidade.